Oi, turma do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No quarto texto, O Caminho da Prosperidade, de Tiago Manzoni. Na terceira parte, a mentalidade esquerdista. Nos próximos subtítulos deste capítulo, abordarei aspectos práticos relacionados à vitória sobre a escassez e a construção de riqueza, mas antes é importantíssimo estabelecer alguns contrapontos entre a mentalidade esquerdista e o pensamento conservador liberal, no que diz respeito à economia e à geração de riqueza. Para facilitar e tornar mais simples a leitura e a elaboração do raciocínio, é melhor discorrer em separado sobre um e sobre outro. O primeiro aspecto do pensamento esquerdista que impede as pessoas prosperarem em regimes controlados pela esquerda é a falácia de que o Estado deve prover as necessidades das pessoas. Os esquerdistas criaram dois jargões e utilizam-nos como uma espécie de super trunfo, apto a vencer qualquer discussão. Direitos humanos e garantia de direitos são como dois pilares astutamente estabelecidos, mas que não têm correspondência com a realidade prática das pessoas, os quais foram usados para construir o pensamento escravizador que toma as pessoas dependentes de políticos e medicantes de esmolas governamentais. Para desfazer as falácias que são derivadas desses jargões, é preciso começar pelos chamados direitos humanos. A ideia de que existem direitos naturais e humanos é antiga e deriva da crença da existência de um código universal que se aplicaria a todas as pessoas, em qualquer lugar, e que serviria de padrão para os sistemas jurídicos em geral. John Locke acresceu a essa ideia a premissa de que o indivíduo deveria ser soberano sobre a sua própria vida e capaz de estabelecer relações mediante acordo e de se dissociar por mútuo consentimento. Esse é o pensamento contido na Declaração de Direitos de 1689, segundo o qual direitos humanos devem ser entendidos como liberdades. A doutrina dos direitos humanos, então, nasceu para impor limites ao governo e não poderia ser usada para autorizar aumento do governo, a não ser que o aumento de poder estatal fosse exigido pelo Estado e que pudesse se desincumbir da função principal, que é proteger a liberdade individual. Isso significa dizer que o Estado tem o dever de não se meter na vida dos cidadãos, exceto para proteger e garantir a liberdade e a validade das transações e negócios jurídicos realizados sem vício de consentimento. Embora a Convenção Europeia de Direitos Humanos tenha adotado a liberdade como premissa e isso tenha benefícios diversos ao mundo ocidental, por exemplo, a igualdade de todos perante a lei, a imparcialidade do juiz e a separação de poderes, a doutrina igualitarista passou a permear a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, na qual os direitos humanos, de maneira sorrateira, deixaram de ser direitos de liberdade para começarem a traduzir-se em reivindicações radicais ao Estado. Foi aí que tudo começou a mudar, e para muito pior. É na Declaração Universal dos Direitos Humanos, precisamente em seu artigo 22, que surgem direitos chamados econômicos, sociais, culturais, ou seja, direitos considerados indispensáveis não para a liberdade, mas para a dignidade. Os direitos humanos deixavam de ser direitos possíveis de se opor ao Estado para se tornarem direitos pleiteados ao Estado. Já não se tratava de uma defesa das liberdades contra tentativas de violação, agora passou-se a tratar de reivindicações ao Estado, verdadeiros trunfos, nas palavras de Ronald Dworkin, trunfos que, na realidade, conduzem ao empobrecimento e à escravidão de indivíduos, famílias, cidades e nações inteiras em relação ao Estado. A partir de então, com fundamento na premissa completamente equivocada e dissociada da origem dos direitos humanos, de que é função do Estado provê-los, surgiu no pensamento esquerdista a expressão utilizada com grande sucesso eleitoral: garantia de direitos, um verdadeiro engodo.
que, quando não desmentido, leva ao poder os piores partidos, as piores ideias e, infelizmente, a receita do fracasso. Assim, com a mente escravizada na dependência estatal, a população precisa de políticos que possam garantir que de cada necessidade nascerá uma lei que garanta um novo direito. Você pode ver isso ao seu redor o tempo todo. As pessoas têm necessidade de se locomover, então devem ter direito a transporte oferecido pelo Estado. Tem necessidade de um local para residir, então devem ter direito à moradia garantido pelo Estado. Precisam de dinheiro para pagar umas contas, então devem ter direito à renda mínima garantida pelo Estado. A fórmula pode ser utilizada para grandes direitos, mas também para outros que parecem pequenos, como o direito do gás de cozinha, direito a absorventes higiênicos, direito a preservativos masculinos e femininos, que também devem ser garantidos pelo Estado. Segundo o pensamento escravizante esquerdista, por este raciocínio, tem-se que as necessidades dos seres humanos são infinitas. Para supri-las, bastaria conceder direitos infinitos. O problema é que, no mundo real, os recursos para proporcionar tais direitos são finitos. E aí é que a conta não fecha. E enganadas pelo pensamento esquerdista, multidões ao redor do mundo empobreceram e muitas nações passaram a viver na miséria absoluta. Convém lembrar que o Estado, qualquer Estado, não é capaz de gerar riqueza. Ao contrário, todo recurso financeiro sob o poder estatal tem origem no trabalhador, seja ele empresário ou empregado, o qual cria riqueza mediante o seu esforço e educação. O que o Estado faz, em verdade, é apropriar-se coercitivamente das riquezas produzidas pelos trabalhadores, sob o pretexto de garantir direitos. Todas essas ideias são difundidas com linguajar pomposo e clichês capazes de anestesiar o cidadão, que, seduzido pela propaganda enganosa de que o Estado tudo vai garantir e oferecer, termina por entregar o fruto do seu trabalho sem qualquer reação. Assim, a riqueza dos indivíduos é transferida para burocratas estatais, gerando um ciclo vicioso de empobrecimento e desestímulo ao cidadão. Outro aspecto de especial relevo é a mentalidade esquerdista, é a falácia de que a economia é um jogo de soma zero e, portanto, para alguém enriquecer seria necessário empobrecer a outros. Isto é, se alguém está prosperando, é porque está fazendo com que outros sejam pobres, e é como se o sucesso de um fosse o fracasso do outro. Essa é a premissa absolutamente falsa que respalda o estúpido combate contra o lucro, os empresários e os super ricos, a classe média e a todos quantos lograram ascender socialmente e prosperar. Na cabeça de um esquerdista, dignidade é manter a todos na pobreza e dividir de maneira igualitária a miséria. Aqui eu até poderia gastar o meu e o seu tempo, leitor, a expor e detalhar exemplos diversos, mas não vou. Basta uma simples pesquisa na internet sobre a realidade de países como Cuba, Bolívia, Venezuela, Argentina, no período anterior ao governo Milei e tantos outros. As informações estão disponíveis e podem demonstrar como é nociva a forma de pensar esquerdista. Os parâmetros estabelecidos acima, embora explorados de maneira superficial, são suficientes para entendermos o ciclo vicioso em que se encontra o Brasil. De 2002, a esquerda venceu as eleições no Brasil em 5 e 6 eleições para o governo federal. A única exceção foi a vitória de Bolsonaro, o melhor presidente que nossa nação já teve. Em 2018, a pergunta é por quê? A resposta passa, inevitavelmente, pelo que expus acima, mas também pelo sistema de crenças predominante em nosso povo. Durante décadas foi incutido no nosso povo o pensamento de que nós brasileiros não somos capazes de prover as nossas próprias necessidades e de levar sustento para nossa família. Infelizmente, essa mentira colou e, a partir de então, o brasileiro passou a acreditar que nossas necessidades deveriam ser atendidas por meio da criação de direitos, os tais direitos humanos, e que era obrigação do Estado garantir esses direitos. Sem perceber que o Estado nada pode nos dar, sem que antes tenha tirado de nós mesmos, lembre-se, o Estado nada produz além de dar-se.
Grande parte dos brasileiros passou a votar em políticos que se utilizam desses jargões em campanhas eleitorais. E repito, a esquerda venceu as últimas 5 de 6 eleições nacionais. 5 de 6 eleições nacionais. Uma vez no poder, a esquerda expoliou o povo brasileiro de todas as formas imagináveis. A maioria delas legais, isto é, com conformidade com as leis que eles mesmos criaram, num modelo chamado com muita correção de expoliação legal, por Bastiat, como é que fala isso? Por Bastiat, em sua obra A Lei. Por meio de leis, vide os sucessos aumentos de tributos no atual governo, cujo ministro da Economia, Fernando Haddad, foi apelidado por muitos de Taxade. Chama a sua sanha arrecadatória. Chama não. Tamanha sua sanha arrecadatória. E de políticas públicas, em especial aquelas chamadas de políticas de transferência de renda, pelas quais o dinheiro de quem produziu é tomado à força por meio dos impostos e entregue a quem nada produziu. A esquerda pune empresários, castiga o lucro, reprime a geração de riqueza e destrói a nação ao criar cidadãos dependentes do Estado. O caminho da prosperidade passa necessariamente pela derrota dessa mentalidade esquerdista. É imprescindível uma mudança de mentalidade. Nós precisamos vencer a escassez. Olha, gente, eu desculpa ter lido tanto. Muita gente não vai chegar no vídeo até aqui porque a leitura é muito longa. Mas é necessário não interromper o raciocínio. Aqui ele está contando a história de como que tudo isso começou. Porque hoje, quando você vai conversar com um esquerdista, o cara repete aquilo que ele ouve, né? Eu tenho direito ao gás. Eu tenho direito à Bolsa Família. Eu tenho direito a uma verba que me ajude a pagar uma conta de água, de luz. Eu tenho direito. Quando eu estava na década de 90, dando aula, início da década de 90, ninguém tinha tanto direito. E esses direitos, eles foram votados na época de governos esquerdistas. E foram colocando cada vez mais direito. Mas não colocaram os deveres. O que acontece com um filho? Pensa numa criança, que você deixa ele à vontade. Mãe, eu quero comer agora. 3 horas da tarde eu quero almoçar. Não, mas o seu horário de almoço é meio-dia. 3 horas da tarde é a hora que você tem que entrar no teu quarto e estudar. Você vai estudar até às 6. Carinha estuda de manhã na escola, chega em casa, almoça, à tarde ele brinca, quando dá 3 horas da tarde, ele vai estudar mais um pouco. Mas não, o filho é que acha o horário que ele deve almoçar, que ele deve estudar. Se ele não quiser estudar, ele não precisa estudar. Ele pode jogar videogame o dia inteiro, ele pode jogar bola o dia inteiro. Quando ele quiser, ele vai para a escola. Quando ele não quiser, também não precisa. Porque, afinal de contas, ele também não vai trabalhar, né? Ele vai ter direitos. Então, assim, você começa a dar direito para uma criança que é imatura, ela só tem direito. E o povo brasileiro é um povo imaturo. Ele é um povo bom, mas ele é um povo imaturo. Vai dando direito, e isso sobe para a cabeça que ele fala assim, eu pago imposto, é para isso mesmo, para eu ter direito. Não, gente, a gente paga imposto para ter hospital, para ter escola, para ter asfalto, para ter iluminação, para ter água na sua casa, para ter esgoto. Para isso que a gente paga imposto, para o governo fazer obras, para ele ter funcionários para essas obras, para ele administrar as cidades, os bairros, as ruas, seu país, seu estado. O governo, ele administra o dinheiro público para transformar esse dinheiro em serviço, em obras e pessoas para realizar as obras e serviços. Então, o governo não é pai de ninguém. Ele não pode ficar dando, porque ele não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. Ah, mas e os milhões? Não é dele. O dinheiro que o governo administra é do povo que paga imposto. Todo o dinheiro que tem no caixa de um governo, seja municipal, estadual, federal, todo o dinheiro que tem em caixa é dinheiro arrecadado através de impostos.
E os impostos não são para beneficiar individualmente. Ah, eu preciso comprar um óculos, então o governo tem que me dar um óculos. Não. Você tem que trabalhar, ter dinheiro e comprar seu óculos e pagar seu óculos. Cada um tem que ser responsável pela sua vida. Você não pode ficar dependente de um governo. Até porque o governo não é seu pai. O governo é administrador do bem que é dado por todos daquela população, daquela região, daquele país. Então, quando a gente conversa com um esquerdista que ele fala, eu tenho direito a ganhar um gás, não entra na cabeça dele, não entra. O discurso do esquerdista é que ele tem direito, e ponto. Mas não entra na cabeça dele que esse direito que ele tem é um direito que inventaram em leis, aprovaram essas leis de acordo com a conveniência do governo esquerdista para manipular essas pessoas e ter elas aqui, ó, na palma da mão. Adivinha quem vai votar no esquerda? Quem está sendo beneficiado pela esquerda. Ou seja, é uma forma que o governo tem de trazer todos para ser da esquerda. Todo mundo vai ganhar gás. Todo mundo vai virar esquerdista, porque todo mundo que vai votar no cara, para o cara ganhar e ter gás de novo. E isso não é manipular o povo? Ah, eu não tô nem aí, o que importa é que eu vou ter gás na minha casa. Importa que você vai ter gás na sua casa e que você vai ficar atrelado no teu título de eleitor daquele cara. E se aquele cara é a favor do aborto, e você é um cristão e não é a favor do aborto, você está dando força para ele criar uma lei mais tarde, porque as pessoas têm corpo, seu corpo é sua regra, e esse governo ele fala isso, que você tem direito de fazer o que você quiser. Então daqui por diante crianças não vão nascer mais, vai ter um controle de natalidade por tabela, porque esse governo ele vai aceitar a troca. Te dou gás e você me dá força para que eu faça leis que beneficiem as minhas ideias e não a ideia geral do povo. Porque quem não é a favor do aborto vai ter que passar por isso. Vai ter que ver muita criança morta. Quem é contra as drogas vai ter que ver muita juventude perdida nas drogas, porque não é mais lei de prender. Agora é tratado como um doente, porque o cara tem direito de fazer um tratamento, ele tem direito de ganhar 1.700 porque ele se droga. E o cara que é são, o cara que é trabalhador, ele não tem direito de pegar um ônibus vazio, sentado e descansando até chegar no serviço. Ele tem que pegar um ônibus abarrotado de gente, pendurado na porta, correndo o risco de ser assaltado, furtado, machucado, cair, chegar todo estrupiado no serviço, nervoso, e ainda ter que trabalhar para sustentar aquele que ficou dormindo porque ganha o Bolsa Família e não precisa trabalhar, porque tem direito. Gente, é revoltante. A gente, quanto mais estuda, mais revolta vem no coração da gente. E eu sei que o certo não é revoltar, mas, poxa, pensa comigo, que direito? É direito de um e o outro não tem direito de nada? Ah, então o outro vira esquerdista também para ter direito, ué. O que está acontecendo com muita gente? Não quer trabalhar. Para que vai trabalhar? Para que vai ganhar dinheiro pegando sol, chuva, pegando frio, pegando ônibus lotado? Para quê? Se ele pode ficar dentro de casa com uma doença que ele inventa ou com algum crime que ele cometeu, e ele vai ganhar o dinheiro dentro de casa. Para que o cara vai querer trabalhar? Então, quanto mais gente que não trabalha, mais o governo dá os direitos. E mais as pessoas ficam presas a esse governo. Aí é onde ele coloca. Vai lá na internet, pesquisa Venezuela, pesquisa os outros países como Cuba e vê o que aconteceu neles. Onde a esquerda dominou. Foi de pouquinho em pouquinho, dando direito, dando direito, dando direito. Quando vê, todo mundo gostou dos direitos, todo mundo abraçou a causa, grande parte do país se tornou esquerdista. Os que não eram da esquerda foram perseguidos. Quantos nós já temos fora do nosso país mesmo? Que foram buscar anistia fora? Quantos estão presos tentando anistia porque estavam vendendo algodão doce no dia do manifesto? Porque estavam orando no dia do manifesto? Quantas pessoas têm presa mesmo? Tentando uma anistia, mas num poder onde a ditadura fala alto, quem diz que a pessoa sai? E os direitos dessa pessoa? Um ladrão rouba, mata, entra na cadeia, o policial está fazendo o requerimento lá do flagrante, já chegou um advogado, já tirou o ladrão do flagrante, ele foi embora para casa.
E um cara vendendo algodão doce num dia de movimento está preso desde o dia 8 de janeiro. De quantos anos atrás mesmo? Não consegue sair por quê? Porque os direitos não são para todos. É só para quem é da esquerda. Para quem é da direita não tem direito. Não tem. Quantos faces eu perdi porque eu postei coisas da questão política? 2. Para eu poder estar falando nessa página, para eu poder estar fazendo um vídeo para o YouTube, eu estou tentando driblar formas, e olha que eu não sou ninguém, eu sou um peixe pequeno, sou apenas uma pessoa que lê e fala aquilo que pensa. E o que eu falo que pensa é muito pequeno diante de tantas pessoas que falam coisas muito mais interessantes. Eu estou estudando. Mas eu ainda, um peixe pequeno, já incomodei que eu perdi 2 faces. Então, assim, e dá medo da gente incomodar muito, porque a gente não está vivendo uma democracia. Além de tudo, não. É perigoso, dependendo daquilo que fala, de repente bater aqui na minha porta, aqui alguém, para poder querer saber por que você está falando isso, de onde que você tirou isso. Eu vou falar, estou estudando. Mas não vai adiantar muita coisa para um governo assim. E vocês sabem disso. Então, é muito preocupante a nossa situação, porque de pouquinho em pouquinho, eles não fazem isso da noite para o dia, de pouquinho em pouquinho, a corrupção é grande, o desvio de verba é grande, o envolvimento com coisas a respeito de promiscuidade, de droga, de tráfico, seja tráfico de droga, tráfico de humanos, é tanta coisa que está por trás de um esquema como esse. E a gente está vendo isso pela internet, pela televisão, algumas coisas já começaram a aparecer, porque eu acho que alguns acordos deixaram de se firmar, aí algumas emissoras na raiva acabam postando. Algumas coisas já estão aparecendo até pela mídia que tem acordo com eles. Mas se for procurar na rede social, se for procurar na Google, se for procurar pesquisando na internet, vocês vão encontrar coisas horríveis a respeito desse lado de mente. A mentalidade esquerdista é uma mentalidade que de pouco em pouco ela domina. Ela domina. E depois que ela dominar um povo, aí você não consegue mais tirar ela não. Olha como é que tiraram lá na Venezuela. Não conseguiram tirar o sistema, tiraram o cabeça. E através do cabeça, do Maduro, vai ser delatado uma série de pessoas envolvidas nesse esquema. Vai sendo caçado uma por uma, mas será que vai dar tempo? E quem está fazendo isso é os Estados Unidos. Será que dá tempo até os 4 anos aí do presidente? Na hora que ele sair, se vier uma esquerda de novo para os Estados Unidos que nem estava, volta tudo. Nós estamos nas mãos de pessoas que, sinceramente, já passou da hora da gente ir lá votar, firmar nosso voto, procurar nossos direitos reais, que o nosso voto seja um voto transparente, seja um voto confiável e colocar de fato pessoas que nos dão liberdade, que nos dão condições de progredir, porque o homem só progride através do trabalho. O meu professor Abelardo, de Educação Moral, na época do magistério, ele falava uma frase que eu não lembro agora se era de Sócrates, Platão, Aristóteles, eu sempre faço confusão entre os 3. Mas o trabalho dignifica o homem. Essa era a frase. Sem trabalho, nós não somos dignos de nada. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos evoluir. E o trabalho evolui. Através do trabalho, você tem que estudar, você tem que se reciclar, você tem que usar a sua criatividade, você tem que usar a sua habilidade, você tem que usar a sua competência, você tem que correr atrás. O cara desenvolve. Agora, o cara parado, ocioso, ele faz o que da vida? O que acontece com um cara que está parado? Ah, não, mas eu tiro o meu por fora, eu faço um trabalho informal. É que o governo não sabe. Corrupção. Mentira é corrupção. Então, assim, para onde é que nós vamos parar com tudo isso? O cara tem que trabalhar. A não ser que a pessoa seja doente. A pessoa não pode pegar um ônibus, não pode pegar um trânsito, ela não pode atravessar uma cidade para ir para um prédio, pegar elevador, chegar lá, o elevador está quebrado, ela tem que subir uma escada. Então, tem pessoas que têm limitações físicas que não podem trabalhar. Aí tem coisas que ela pode ganhar o tal do Bolsa, que não é suficiente para viver,
ela pode ganhar o Bolsa e pode fazer um trabalho informal junto, que é para complementar esse Bolsa. Ela tem as suas dificuldades, as suas limitações. Mas quantas pessoas você conhece que vai na boca do caixa e fica fazendo festa, dançando, cantando, que você aparentemente não tem nada? Que tipo de doença tem uma pessoa dessa? Quantos vídeos tem na internet? De gente fazendo churrasco, de gente bebendo e falando que o dinheiro é do Bolsa Família, que é dinheiro de governo. Quantas pessoas vocês conhecem que vão buscar o leite? Hoje eu não sei mais qual é o nome do programa, mas na época eu dava aula chamava Leve Leite. Quantas pessoas vão nesse Leve Leite aí, pega leite e depois sai vendendo mais barato do que o da padaria? Entenderam onde é que eu estou querendo chegar? Aonde o autor chegou? Ele está fazendo um alarme, gente, de coisa muito séria. Não tem cabimento vir esses argumentos do eu tenho direito, porque direito tem que ser para todos. Direitos iguais para todos. Só que nem todos querem ser vagabundo, nem todos querem ficar ocioso. Mas também esses que não querem ser vagabundo e nem ocioso, eles querem trabalhar para ganhar o deles e se desenvolver, formar suas famílias, e eles não querem fazer isso pelos outros, fazer por eles e pelos outros. Não é justo, que nem eu falei aqui outro dia, eu vi um vídeo do empresário falando que ia fechar a empresa dele. Por que queria fechar a empresa dele? Porque a empresa dele não deu lucro nenhum. E aí, como a empresa dele não deu lucro nenhum, ele tinha que pagar o imposto do mesmo jeito. Como é que você paga imposto se você não teve lucro? Você não teve dinheiro nem para você, aí você tem que pagar para o governo. Tinha empresário essa semana aí que eu estava vendo o vídeo. O cara disse que vai fechar a empresa dele. Então, está acontecendo muito disso. Vocês andam pelo bairro aqui de São Paulo, no Brás, muita porta fechada, na Penha, muita porta fechada de comércio. Por quê? O cara não aguenta. Tem que pagar imposto, mas ele não tem lucro, as pessoas não estão trabalhando, então as pessoas que não estão trabalhando não estão indo para as lojas, não compram nada, não pagam as coisas no preço que elas realmente valem. Aí compram coisas bem mais baratas, porque o Bolsa Família é um salário mínimo. Então elas não têm condições de comprar coisa cara, coisa boa, vai comprar coisa bem mais micha, né? E os grandes comércios, os empresários, não tem lucro. Então fecha as portas dos grandes empresários e vamos voltar a ter aquelas vendinhas que tem bolacha, tem frios, tem o pão, tem um açúcar. Vamos fechar tudo que é mercado, vamos fechar tudo que é loja de carro. Vamos fechando e vamos voltar à era das pedras, ué. É isso. A direita, eu não cheguei lá, né, no texto da direita, mas a direita, ela é o oposto disso. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se desenvolver. E é para você, para sua família. E você paga uma parte desse seu desenvolvimento para o governo. E a ideia da direita é que chegue o dinheiro no governo e isso venha em benefício para o povo. Vamos fazer um hospital para aquele bairro, vamos melhorar o transporte, vamos fazer água e esgoto em determinado lugar, vamos fazer uma ponte, vamos fazer uma rodovia. Ou seja, o benefício é para todos, é como se todos estivessem fazendo uma vaquinha e dessa vaquinha para conquistar algo que vai ser usado para todos. Agora, não sobra dinheiro para fazer obra, por quê? Porque o governo não tem dinheiro para pagar Bolsa Família. Então ele tira dinheiro dos impostos e paga a Bolsa Família, e o que sobra é um pessoal que está recebendo tudo quietinho, tá tudo bom, eles não vão reclamar do governo, e o que sobra o governo enfia no bolso dele também, né? E os que estão pagando essa conta? Dane-se, é isso? Não, né, gente?